Tudo bom, gente? Sou o Álvaro, hoje é dia 26 de junho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Para começar, vacinação. Essa semana a gente tem uma boa notícia na vacinação, na verdade duas boas notícias na vacinação. A primeira é média, né, que a gente conseguiu manter mais ou menos o patamar da semana passada. Eu estava preocupado que semana passada tivesse sido uma grande exceção, que essa semana a gente já voltasse para 6 milhões de doses por semana, mas não, a gente continuou acima de 8 milhões de doses, a gente aplicou aqui 8 milhões e meio de doses nessa semana, levando aqui o total de doses para 96 milhões de doses aplicadas, ou seja, meio que manteve a média da semana passada. E a gente chegou a 70 milhões de brasileiros que já tomaram alguma dose da vacinação. Então, 1 a cada 3 brasileiros já tomou uma dose da vacina, mas infelizmente a segunda dose chegou só a 25 milhões, ou seja, 1 em cada 8, 12% da população. O que isso significa? Significa que 2 a cada 3 brasileiros não tomaram nenhuma dose de nenhuma vacina e 7 em cada 8 não estão imunizados, porque a gente só se imuniza depois da segunda dose. Então, deu uma leve acelerada, mas continua muito lento e não muda muito a figura que a gente tem da vacinação no Brasil. A gente tinha que estar tentando bater a meta de 10 milhões por semana e principalmente a meta de 15 milhões por semana. Aí sim a gente ia estar vendo um avanço mais significativo. Espero que a gente consiga chegar lá logo. Mas, enfim, essa semana a gente teve uma outra boa notícia da vacinação, que foi a semana que mais chegaram doses para o Brasil. 14 milhões de doses recebidas, entre elas doses da Janssen. E a Janssen vai dar um gás muito bom aqui nas pessoas que ganharam a segunda dose, por assim dizer. Eu vou até ter que trocar o nome disso daqui para, em vez de segunda dose, é completamente vacinados, os imunizados, porque a Janssen é só de uma dose, então vai aumentar direto a curva azul, as pessoas vacinadas com a Janssen. 1,5 milhão já vai dar um bom gás aqui, né? Vai ir para 26 milhões e meio na semana que vem, se a gente conseguir usar essas doses aí na próxima semana. Vamos ver, tomara que sim, tomara que a gente consiga. E enfim, a gente chegou aqui 14 milhões de doses, o que já deu uma boa avançada aqui nas doses disponíveis. Hoje a gente está com quase 130 milhões de doses disponíveis, o que seria suficiente para vacinar completamente uns 67 milhões de brasileiros, tendo em vista que a gente já tem doses da Janssen aqui, que vacina com uma única dose. Então, vamos lá, segue o baile da vacinação, tomara que a gente consiga acelerar em breve. Mas enfim, gente, essa semana agora é ladeira abaixo o que eu tenho para falar, gente, bem sinceramente, porque essa semana a gente passou de 18 milhões de casos e olha como a gente está mudando rápido de patamar. Há 2 semanas atrás eu estava dizendo, chegamos a 17 milhões de casos e agora eu estou dizendo, chegamos a 18 milhões de casos. 2 semanas. Mesma coisa, 16 milhões de casos, 2 semanas. 15 milhões de casos ficaram 3 semanas. Olha só que maravilha. Só que olha só o que isso significa. Significa que estamos tendo aceleração. Nas 2 últimas semanas foram semanas acima de 500 mil casos na semana. Ou seja, 1 milhão de casos a cada 14 dias. 2 milhões de casos por mês. 2 milhões de casos por mês são 60 mil óbitos por mês, gente. Esses 2 milhões de pessoas que se contaminaram nas últimas 4 semanas, 60 mil vão morrer, gente. É horrível, mas é a verdade. 50, sendo um pouco mais conservador, 50 mil pessoas vão vir a óbito dessas daqui, ó. Só dessas últimas 4 semanas, 60 mil pessoas vão vir a óbito. Talvez algumas delas já tenham vindo. Muito triste isso. Olha só, a gente bateu um recorde essa semana. Foi o dia com o maior número de confirmações. 115 mil confirmações no mesmo dia. Anteriormente era no dia 25 de março. Tinham tido 102 mil confirmações naquele dia.
E alguém pode vir e me dizer, não, mas só que isso daqui é caso represado. Tá, mas é represado de 2, 3 dias antes e a gente bateu um recorde, porque toda semana tem esse dia que pega um pouquinho mais de casos do que os outros dias da semana. A gente está batendo recordes, gente. Olha as médias. As médias estão crescendo. Essa semana a gente chegou a uma média de 74.471 casos por dia. E se a gente olhar uma curva do Brasil de longo prazo, de um ano e pouco atrás, a gente observa que o auge até agora era 77.129 casos atingidos no dia 27 de março de 2021, casos por dia, né? Só que agora, essa semana, a gente passou desse auge. Há 3 dias atrás, no dia 23 de junho, a gente chegou na média mais alta já registrada desde o início da pandemia. 77.328 casos por dia nos últimos 7 dias. Isso é a definição de aceleração. A gente está batendo recordes, a gente está crescendo. Muito desse crescimento se deve, claro, à chegada da cepa Delta no Brasil, que está invisível, que a gente já sabe que tem transmissão comunitária em alguns estados, mas a gente não tem um monitoramento o suficientemente preciso para dizer se ela já é predominante nesse estado. E a questão não é se ela vai se tornar predominante no Brasil. A questão é quando ela vai se tornar predominante em todos os estados do Brasil, porque a cepa Delta ela é mais forte do que a cepa P1, que é a cepa gama, né? Então, gente, a gente está numa situação muito delicada de aceleração, de uma chegada de uma nova cepa que diminui a imunidade natural adquirida por aqueles que já tiveram a doença. Talvez, a gente não tem certeza disso, mas talvez diminua em certo grau a proteção vacinal também. Principalmente para infecções. Casos graves, a gente espera que as vacinas consigam praticamente barrar. Mas as novas contaminações, as vacinas não têm esse intuito por enquanto. A gente não está com uma tecnologia tão forte que possa barrar a contaminação. Ela barra o caso grave, mas ela não barra a contaminação e, em particular, ela não barra tanto o espalhamento. Claro que quem contrai a doença e desenvolve sintomas moderados vai ter uma carga viral menor, vai ter uma capacidade de infecção também menor, de infectar outros também menor. Então a vacina ajuda nesse ponto, mas ela não é 100% uma barreira, pessoal. Assim como já ter tido Covid não é nem de longe uma barreira. Tá? Mas enfim, a gente está aqui nesses novos auges, novo período de recordes no Brasil. E a pergunta agora é por quê? Aqui, ó, a taxa de contaminação alfa igual a 3,4 para o nosso nível de vacinação já é suficiente para gerar aceleração sem ter que aumentar o alfa. Alfa igual a 3,4 significa aceleração. E na semana que vem, se a gente mantiver o alfa em 3,4, a gente vai aumentar essa média. A gente vai até aumentar a média de contaminações. E, gente, chegada a hora da gente observar o que pode acontecer a longo prazo. Quando é que isso vai acabar? Então aqui vem uma previsão de longo prazo para a gente ver o que pode acontecer. O problema é, gente, a vacinação está muito lenta. E o alfa, a taxa de contaminação, está aumentando. O que vai acontecer, o que pode acontecer se a gente não fizer nada, se a gente mantiver o ritmo da vacinação e o ritmo do aumento do alfa? A gente chegaria em outubro com 28 milhões de casos. Em aqui, 3 meses e pouco, 10 milhões de casos confirmados nos próximos 3 meses. O que é 10 milhões de casos, gente? Qual é o problema? É que aí a gente vai ter mais, 250 mil mortes. Supondo uma taxa de letalidade de 2,5.
A gente já está com 500 mil mortes, a gente vai estar chegando aqui no final de outubro próximo de 750 mil mortes, né? Talvez mais, talvez um pouquinho menos, tomara que menos, na verdade, por causa da vacinação, né? A vacinação tende a diminuir a letalidade, mas só que provavelmente a gente não vai chegar em outubro, mantendo a tendência, abaixo de 700 mil óbitos. É assim, é um soco na cara, isso daqui. Mas o que pode ser feito, gente? O que pode ser feito pra gente não ter esse cenário? E agora, pessoal, vem a fala importantíssima do professor Pedro Alau na CPI. Tem uma coisa que dá para fazer. Lockdown nacional de 3 semanas. O que é um lockdown? E, de novo, lockdown nunca foi feito no Brasil, salvo em minúscula escala. Só numa cidade que outra, numa regiãozinha assim metropolitana e por muito pouco tempo. Tem gente que vende aí que teve lockdown no Brasil inteiro, o que é mentira, não é verdade, tá? Mas enfim, o que é um lockdown nacional? Primeiro, interromper as viagens intermunicipais, a não ser aquelas essenciais, por exemplo, transporte de combustível, transporte de alimento. Porque a gente sabe que nenhuma cidade hoje em dia, eu acho, é autossuficiente. Então, claro, tem que manter o transporte, mas tentar diminuir também, né? As pessoas que são trabalhadores não essenciais ficam em casa. E por favor, não tentem colocar medida lá de não sei quem, salão de cabeleireiro é atividade essencial. Porque não é. Não é. Desculpa para donos do salão de cabeleireiro. Mas não é atividade essencial. Atividade essencial é supermercado, é farmácia, hospital. Isso para mim é atividade essencial. Transporte público, que também tem que reduzir. Ou seja, tudo reduz, uma boa parte fecha e a gente atinge 60 a 65% da população em casa. Isso é possível de fazer. Isso é um lockdown. E é por 3 semanas. Daí a gente faz aí um acordo. Olha, vai ser 3 semanas, a gente não vai, como é que se diz, prolongar. E aí nessas 3 semanas o que tem que ser feito? Dinheiro, tem que ter auxílio emergencial. Qual o valor? Eu acho o seguinte, um salário mínimo dá para um mês, então 3/4 de um salário mínimo dá para 3 semanas. Então aí na faixa de R$800 por trabalhador. Os autônomos inclusos, claro, né? E a empresa pode ficar parada nesse tempo? Bem, aí acesso à linha de crédito. Isenção fiscal para aquele período. Tentar fazer um acordo. Mas tem que ser feito. Porque olha o efeito de um lockdown de 3 semanas. A gente chegaria em 1º de outubro, em vez de 28 milhões, 23. Ah, mas a pandemia não parou com o lockdown. Claro, não parou, porque foi um lockdown só de 3 semanas. Aqui, ó, fechou hoje, na metade de julho abriu e voltaram às condições atuais. E daí, claro, vai subir. Mas tem uma diferença aqui, gente. 5 milhões de casos evitados. O que é 5 milhões de casos evitados? 127 mil vidas salvas. E isso, gente, eu vou ser bem sincero, eu tô sendo bem conservador. Porque um lockdown de 3 semanas, agora, a partir de amanhã, ele teria uma grande vantagem, que seria seria atrasar o espalhamento da cepa Delta. Ele daria 3 semanas para a vacinação andar. Em 3 semanas, se a gente conseguisse vacinar 1,5 milhão por dia, a gente vacinaria mais de 30 milhões de doses. É 10% da população. Com mais uma dose no braço, com mais uma pequena barreira. Então a gente pega essas 3 semanas de lockdown e salva mais do que esse valor aqui.
Mas eu estou sendo conservador, eu botei só a matemática do negócio e a matemática do negócio diz isso. E pessoal, então olha só as curvas, como é que seriam as curvas de novas contaminações. Aqui é até agora, né, 25 de junho, mais ou menos como está sendo a modelagem do problema. E aí quando começa o lockdown, começam a diminuir os casos quase que imediatamente. E quando termina o lockdown, eles voltam a acelerar também quase que imediatamente. Aqui quase que imediatamente é uma semana depois, mais ou menos, que a gente começa a ver decrescimento dos casos. E é uma semana depois que o lockdown termina que a gente começa a ver de novo a aceleração. Na prática não vai ser isso porque os dados têm um pouco de represamento, né? Eles demoram um pouco para vir, mas seria isso na teoria. E aqui a gente chegaria no dia 24 de julho a uma média já muito mais baixa do que as médias atuais. A gente está hoje com 75 mil casos por dia e a gente chegaria aqui a 28 mil casos por dia. Acabou a pandemia? Não, não acabou. Mas já deu um grande fôlego para a pandemia, porque depois volta a aceleração, mas aqui a gente vê que já está chegando meio que no auge e não volta mais para 70 mil casos por dia. Enquanto se não fizer nada, se continuar a tendência atual, o que acontece é isso. A gente vai chegar aqui num auge no dia 16 de agosto com mais de 100 mil casos por dia. 115 mil casos por dia vão estar sendo registrados na média lá pelo dia 16 de agosto, e daí depois desse dia começa a diminuir. E aqui no dia 1º de outubro, por coincidência, pessoal, isso daqui é uma coincidência, a gente vai estar com 77 mil casos por dia, que nem a gente está agora no auge. Porque a gente tem uma comparação de dois cenários. A gente tem a comparação de um cenário onde morrem 250 mil pessoas até 1º de outubro, mais 250 mil. E a gente tem outro onde morre a metade disso. Mas ainda vai a óbito, gente. Que ainda tem umas 130 mil pessoas que vão vir a óbito até final de outubro. Dificilmente o Brasil não passa os Estados Unidos em número de óbitos. A gente provavelmente vai passar os Estados Unidos, que hoje tem 600 e poucas mil óbitos por causa da Covid-19, a gente vai se tornar o país com o maior número de óbitos, não só relativo à sua população, mas também em valor absoluto. Relativo à sua população até não, porque o Peru está em primeiro, tem uns outros países muito pequenos que estão na frente do Brasil, e se eu não me engano a República Tcheca também está na frente do Brasil, mas é isso, tem dois países médios na frente do Brasil. Dos países acima de 100 milhões de habitantes, o Brasil é o primeiro lugar em óbitos relativos à sua população. Mas enfim, gente, aqui está a projeção para a semana que vem. A gente chegaria a 18 milhões 854 mil casos de Covid-19. Eu aumentei um pouquinho o alfa. Eu acho que o alfa na semana que vem vai aumentar, vai chegar em 3,5. E o isolamento social, a gente não vai fazer lockdown, isso é um sonho, infelizmente, de 35%. E a análise do erro da semana passada, como eu acertei o alfa, eu acertei o número de casos, né? 18 milhões 322 mil confirmaram, eu tinha suposto 18 milhões 318 mil, então uma diferença de 4 mil casos dentro de 500 mil que se confirmaram. É realmente um erro muito pequeno. Porque quando a gente não muda as características, a matemática consegue descrever bem a realidade. Esse é o ponto. E que mais? A gente essa semana chegou a 1.263.000 casos ativos, então um aumento razoável da semana passada. Acho que foi o aumento maior das últimas semanas. A gente estava abaixo de 1.100.000, aliás, a gente estava abaixo de 1.200.000. E aí estava com 1.170.000, foi quase 100 mil casos ativos que aumentaram. E óbitos, pessoal, bem, uma notícia razoável, né? Os óbitos pelo menos deram uma baixada da semana passada, mas continuam assim num patamar muito alto, acima de 12 mil óbitos por semana, muito próximo de 2 mil óbitos por dia. Essa semana, diversos dias, nós tivemos mais do que 2 mil óbitos. E infelizmente, como agora está acelerando o número de casos, a tendência é que daqui a umas 3, 4 semanas a gente veja uma aceleração no número de óbitos também. Mas, pessoal, era
Mais ou menos isso, é bem complicada a situação que a gente está e a gente tem que se cuidar cada vez mais em todos os lugares do Brasil, esteja vacinado ou não esteja vacinado, tenha tido Covid ou não tenha tido Covid, a Delta tá chegando e vai judiar da gente, ela vai, judiar é uma palavra meio ruim, né? Mas ela vai nos fazer muito dano. Com certeza a Delta vai fazer muito dano para o Brasil, para os brasileiros. E agora a gente tem que torcer, fazer a nossa parte, pessoal. E, inclusive cobrar das autoridades sanitárias que façam a deles. Façam o que deve ser feito, o que pode ser feito para salvar vidas. Se uma cidade tiver com o número de casos aumentando, tem que fazer lockdown, tem que fechar. No lockdown nacional, infelizmente não vai ter coordenação para isso, né? Não tem coordenação nacional. Mas localmente tinha que ser feito fechamento preventivo. Não adianta esperar o sistema de saúde colapsar para daí fechar. Se esperar isso, não vai dar boa, tá, pessoal? Bem, enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para falar essa semana. O vídeo alongou, ficou grandinho, mas era muita coisa mesmo para dizer. E, enfim, né, pessoal, era mais ou menos isso. Qualquer coisa que nem vocês sabem, deixa aqui nos comentários. Eu sempre leio e tento responder o mais cedo possível. E muito obrigado e até a próxima.